A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, querido ouvinte do nosso podcast A Bíblia em um ano. Estamos novamente adentrando na leitura de novos textos, novos livros na nossa Bíblia, e por isso contamos novamente com a presença do Padre Antônio Ivan de Campos para conversarmos sobre algumas introduções, alguns aspectos importantes antes da nossa leitura. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Padre Ivan. Novamente é uma satisfação participar deste projeto que já vai chegando ao seu plano final, né? Uma vez que nós estamos alcançando na leitura de hoje os últimos escritos, pelo menos cronologicamente falando, né? E espero que o povo ainda esteja bem animado, lendo, refletindo e ao mesmo tempo se alegrando, né, de ter lido, feito uma grande experiência de leitura programática das Sagradas Escrituras. Ler para compreender, compreender para amar cada vez mais a Palavra de Deus. Isso mesmo, que bom. E então vamos iniciar justamente a leitura das chamadas cartas católicas, né? Chamamos assim essas cartas porque elas são destinadas, então, universalmente, né, a toda a igreja. Por isso a palavra católica, que tem esse sentido de universal. E a grande maioria delas também não tem um destinatário tão especificado assim, né? Por isso são cartas abrangentes, né, para toda a igreja. E é um conjunto, então, de 7 cartas. Ou também podemos entender elas como não sendo as cartas de Paulo, né? Fora as cartas paulinas, então essas são as outras cartas que estão no nosso Novo Testamento. E são elas, portanto, a carta de Tiago, a primeira e a segunda carta de Pedro, a primeira, a segunda e a terceira cartas de João e a carta de Judas. Vamos iniciar então conversando um pouquinho sobre esta carta de Tiago. Qual é a importância dela, qual é o principal conteúdo, talvez o ponto central que nós podemos aproveitar, né, nessa introdução, antes de lermos propriamente esta carta. Então, a respeito das cartas católicas, né, o título Católicas, enquanto Paulo vai escrevendo a comunidades específicas, né? Carta à comunidade de Tessalônica, ou seja, a carta aos Tessalonicenses, 2 cartas, quem sabe até 3, à comunidade de Corinto, ou seja, a cidade de Corinto, né? E assim por diante, Filipenses, Efésios, cristãos de Éfeso, né? Colossenses, cristãos de Colossos. As chamadas cartas católicas não têm um destinatário específico, mas certamente são circulares, cartas escritas a mais de uma comunidade. Pedro vai situá-las um pouco num conjunto, né? Ponto, Bitínia, mas num conjunto de cidades, um circuito de cidades da Ásia Menor. Mas há nenhuma delas em específico, ou seja, são cartas, portanto, dito católicos. Católicas quer dizer universais, né? Universais quer dizer não há um destinatário específico, por isso católicos, né? Então não vamos entender que cartas católicas porque somente pertence à Igreja Católica. Não, são textos, né? Alguns, claro, considerados deuterocanônicos, ou então até apócrifos na tradição evangélica, né? Mas não por isso são chamadas católicas. Católicas que temos aí por destinatários
Um conjunto de comunidades certamente situado em algum espaço geográfico, mas não identificada com cidade propriamente dita. Então, nós temos um outro efeito entre todas essas cartas, que é a respeito dos autores, né? Vamos já diretamente falando de Tiago. Temos 3 Tiagos, né? Tiago, filho de Alfeu, Tiago, junto com João, os filhos do trovão, né? Boanerges. E depois o tal de Tiago, irmão de Jesus, não propriamente apóstolo, mas uma pessoa com bastante reverência no segmento de Jesus. E Mateus lembra, né, ou então os evangelistas lembram, que entre os irmãos de Jesus estava lá alguém chamado Tiago. Depois nós vamos ver que do mesmo grupo de irmãos de Jesus, irmão de Tiago, Judas, né? Então são vários nomes que primeiro são comuns na antiguidade, no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, né? Então quando nós falamos de Tiago, qual dos Tiagos, né? Certamente este não do grupo apostólico direto, né? Mas um do grupo dos irmãos de Jesus, mas seria ele mesmo o escritor desse texto, né? Vejam que os textos do Novo Testamento são todos escritos em grego, e bom grego, né? Para dizer que algum do grupo propriamente apostólico tenha escrito. Geralmente praticavam o aramaico, né? E o aramaico ainda bem popular do Alto da Galileia, a língua de Jesus, né? Então, para que pudessem escrever em grego. Bom, então sempre temos essas questões a respeito dos nossos autores. Em todo caso, este autor cristão, né, judeu cristão, das primeiras gerações, ele se entende na linha de Tiago, né? Ou seja, esse Tiago que depois foi até o primeiro chefe de Jerusalém, né, da igreja de Jerusalém. Paulo fala sobre ele, as colunas, né? Pedro, João, Tiago. Então, certamente é a este Tiago que se faz homenagem, né? Mas uma homenagem, ou seja, um autor judeu cristão que escreve de cunho um tanto quanto mais moral do que propriamente doutrinal, né? Recomendações a uma comunidade que já vai um pouco longe no segmento cristão, na composição da comunidade. Certamente houve pessoas que começam a pensar o cristianismo um tanto quanto doutrina, o pensamento, e Tiago diz, vamos às obras, né? Ou seja, a fé não é simplesmente uma convicção racional, né? Ou então uma referência doutrinal. A fé é obras, né? De tal maneira que muitos pensam em Tiago um escrito para contrapor-se ao movimento paulino. Por quê? Contraposição ao movimento paulino. Paulo, no centro da sua pregação, conforme já lemos e já explicamos, né? Ele vai dizendo que, olha, o que importa agora é Cristo, né? E Cristo que adquiriu para nós, ou nos adquiriu a preço, né, do seu sangue, nos adquiriu para Deus. E isso é graça, né? E isso, uma outra palavra para dizer graça ou salvação, é justificação, a justiça de Deus, né? A justiça, ou seja, Deus novamente nos coloca dentro do seu projeto original em Cristo, através da ação de Cristo. Então, para mim, viver é Cristo, dizia Paulo, né? E aí, quando judeus que queriam se tornar cristãos, e se tornavam cristãos, aliás, né? Cristãos vindo do judaísmo, ao ver também a pregação aos pagãos,
tem uma pontinha de inveja, mas ao mesmo tempo colocam, escuta, mas e a lei? Precisa cumprir a lei de Moisés, né? Para ser cristão precisa ser antes um bom judeu praticante da lei. Então Paulo evoca esta solene sentença, né? O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, né? Então agora se vê na carta de Tiago recomendações de tipo moral, né? E sobretudo também uma expressão forte de Tiago, né? Quase que um desafio. Mostra-me tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras, né? Então alguns pensam se contrastar com Paulo falando que basta só a fé, e Tiago dizendo que precisa as obras. Alguns até acham que a carta é católica por causa disso, né? Quer dizer, então, enquanto o protestantismo fica com Paulo, a fé é pura graça, a salvação é pura graça, nós não podemos fazer nada a respeito, ela simplesmente nos vem, se Deus nos escolhe. Em Tiago a gente precisa merecer através das obras, né? Então, sim, são dois aspectos, só que os dois falam de coisas diferentes, né? Paulo fala a respeito das obras da lei, toda a tradição as tradições de Israel a respeito do que comer, a respeito do calendário, né? Tudo isso que Paulo diz é exagero, isso faz a gente perder tempo no seguimento de Cristo, né? Então basta a fé. E Tiago está falando de outras obras, a obra como consequência de fé e da adesão a Jesus Cristo, né? Então me parece que o centro do texto de Tiago é muito mais uma recomendação, né, a uma coerência de vida cristã, né? É bem ali no centro está ali pelo capítulo 2 ainda, né? Depois é todo o desenvolvimento, mas ele vai falar, por exemplo, é um aspecto que é bem central, né? Onde a comunidade de fé se reúne na assembleia. E se ali chega um pobre, roupa surrada, né? Nós diríamos até com cheiro e tudo mais, né? E você diz, fica por ali, fica aí atrás, ali. Bem, senta ali, se acomoda lá atrás. Isso, bem abaixo ali, senta no chão, né? No chão aí. E de repente entra um rico de veste esplendorosa, anel e tudo mais. Tudo isso chama atenção, né? E você diz, vem cá, senta aqui no primeiro lugar, aqui bem acima, né? E aí Tiago pergunta, você não está fazendo acepção? Você não está fazendo uma duplicidade de alma? Ele chama isso mesmo, né? Varão de alma dupla, né? Varão de alma dupla. E não escolheu Deus os pobres como herdeiros, né? E depois, não são os ricos, agora ele não está falando dos ricos da comunidade, está falando a vida rica de opulência, né? Não são os ricos que vos oprimem, né? Então, olha, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Um pouquinho assim, se a gente vai ler neste sentido a carta de Tiago, a gente vai compreendendo um pouquinho, né? Primeiro porque é uma carta bem elaborada, né? De cunho bastante sapiencial, que faz recurso a exemplos, né, do Antigo Testamento, né? Sobretudo no que diz respeito à sabedoria. A sabedoria é uma componente do homem, e se a gente usa a sabedoria, a gente consegue se aprofundar no mistério de Deus. Depois, claro, sabedoria também se torna dom de Deus quando a gente se abre a ela, né? Mas Tiago está dizendo que a vida, ela proporciona sabedorias, né? Mecanismos com os quais, instrumentos com os quais a gente pode ler também o mistério de Deus. Ora, isso é plena sabedoria do Antigo Testamento, né? Então temos um pouquinho este aspecto de Tiago, né? Sobretudo, caríssimo leitor, né, e leitora, em Tiago perceba uma expressão assim, né?
qual é a essência da verdadeira religião? A essência da verdadeira religião é acolher o pobre, né? Proteger a viúva, também amparar a viúva, né? E proteger o órfão. Isto tudo nós podemos ler nos lábios de Jesus, que recava, né? Reproduz os ditos dos antigos profetas, né? Os profetas, sobretudo Amós, né? Mas outros também, que vem dizendo isso, né? Olha, o que adianta fazer belos cultos se vocês abandonam o órfão, desprezam a viúva, vendem o pobre por um par de sandálias, né? Isso é Isaías, é Oséias, é Amós, são os profetas lá do Antigo Testamento, do qual nós já tivemos oportunidade de falar. Jesus também repropõe isso, né? Aos doutores da lei, né? Que vêm pedir a Jesus a respeito, escuta, né? A respeito sobretudo do cumprimento da lei, acima de tudo, para cima da misericórdia, né? E Jesus vem dizer, vão lá estudar um pouquinho, né? O sentido disso que os profetas diziam, misericórdia eu quero, não sacrifício, né? Só estou relembrando vários pontos da Escritura para reprisar um pouco, né? Como este judeu cristão que trabalha bem o grego, quer dizer, também por isso a Bíblia também é católica, né? Ou seja, a carta também é católica, se destina a todas as comunidades, também aquelas judaicas de fora de Jerusalém, apesar de ele se colocar na linha de um discípulo, né? Tiago, que era chefe da igreja de Jerusalém. Então ele é plenamente judeu, né? De tradição, mas aberto ao mundo, né? Sobretudo com a proposta de uma vida de fé, mas uma vida coerente com a fé, né? Então nós diríamos que ele é muito mais um pregador moralista, mas moralista no pleno sentido, né? Os costumes, a vida deve corresponder aos princípios da fé. Esse é Tiago, né? Que nós vamos ter oportunidade de ler, escutar. Muito bem, beleza. E seguindo então na leitura dessas cartas, né, vamos encontrar então duas cartas, né, a primeira e a segunda, atribuídas a Pedro. Então o que podemos capturar, né, da essência dessas cartas e também falar um pouquinho, né, da sua autoria, como ela foi designada a Pedro, né, qual que é a relevância dessas cartas. Isso, novamente nós temos, né, como já anunciamos para Tiago, nós temos assim esta atribuição de um escrito, né? Ou seja, há um autor, não é qualquer autor, é alguém que se sente responsável e com autoridade dentro da comunidade, mas que se sente devedor de uma tradição apostólica, né? E neste caso que faz referência a Pedro. O princípio da carta, assim, se nós vamos ouvir e ler com atenção, nós vamos ver um eco de uma voz que já não está mais presente, né? Uma voz que nos fala, nos dá recomendações de mesmo nos momentos difíceis de crise, nós ainda assim continuarmos perseverantes, movidos da esperança em Jesus Cristo, porque isso vale a pena. Então parece que o escritor, ele se refere ao testemunho, mais que testemunho, ao testamento de Pedro. Um testamento espiritual de Pedro, podíamos dizer, para a gente cortar caminho e não falar muito do autor, né? Pedro é o Pedro apóstolo, mas o autor que escreve se sente muito próximo à tradição de Pedro e também autorizado a dar o seu testamento, né, às comunidades. Quais são as comunidades? É aqui que a carta de Pedro fala algumas cidades, né, Ponto, Bitínia, Ásia, etc., né? E sobretudo o que ele chama de
estrangeiros na dispersão, né? Ou seja, peregrinos ou então estrangeiros. Quem são esses? Então você pensava em diáspora. Diáspora é a situação dos judeus em muitos tempos, né? E nos últimos também, aí contemporâneo a Pedro também, judeus que estão dispersos. A diáspora quer dizer isso, uma dispersão pelo mundo, uma vida de exílio, né? Agora, Pedro diz que estes são estrangeiros da dispersão, no sentido de peregrino enquanto nós estamos indo para a pátria celeste. Pode ser, mas não é bem essa a situação, né? Peregrinos ou então estrangeiros, porque a fé em Jesus Cristo nos colocou neste mundo onde Ele nos encontra de uma maneira diversa àquela do mundo, né? Então as pessoas que conviviam com esses que abraçaram a fé vão perguntar: escuta, por que não participa mais conosco? Onde é que você anda? Né? Certamente as cidades promoviam grandes festivais pagãos, né? Mas, bom, hoje ainda, né? Mas, sobretudo, festivais que homenageavam o imperador, né? O imperador, ou então os seus mandatários, né? E as cidades até rivalizam em quem presta a melhor homenagem ao imperador, né? E quem o faz brilhantemente depois recebe contribuições, né? Ou seja, praças, ruas ou estradas novas, né? Então os governadores das cidades quase que obrigam os cidadãos a fazer bons festivais. E os cristãos não aparecem mais lá, né? E aí, por isso, eles são ridicularizados, são cobrados, né? Eles já não são benquistos na sociedade, né? Então, aí que Pedro relembra na primeira parte da sua carta, os primeiros capítulos, né? Fostes regenerados. Então, ele lembra do nosso batismo, né? O batismo nos deu agora um caráter de evangelizadores. Hoje nós dizemos sempre, né? Discípulos missionários. Isso é Pedro já, não é de hoje, né? Discípulos missionários, ou seja, fomos regenerados. Quer dizer, nós somos novas criaturas. E assim que nós queremos partilhar um dom. E aí a evangelização. Todo o vocabulário da primeira parte fala de regeneração e a vocação missionária, ou então evangelização. A segunda parte vai dizer: pois bem, fostes regenerados, então sois agora plenamente estrangeiros. Vocês vivem no meio de pagãos. Vocês vivem numa situação adversa àquilo que vocês abraçaram. Como se comportar? Rivalizar com o mundo, criticar o mundo? Não. Pelo vosso bom comportamento, né, havereis de ganhar muitos. Então, assim, a carta de Pedro diz: olha, não pretenda sair daquela condição que o Evangelho lhes deu, né, lhes forneceu. Ou seja, o Evangelho alcançou vocês como escravos. Continua escravo. Ok, continuar escravo. Olha, é o melhor serviço. Por quê? Principalmente quando você sofre na casa do teu patrão. Se o patrão é bom, tudo bem. Mas se você sofre nas mãos de um patrão cruel, olha, Cristo também sofreu. Olha como você se configura a Ele. Você se imita realmente a Ele. Então, para que fugir dessa condição? Ou seja, não propõe, né, libertação social nem nada, mas então é entreguismo, então o cristianismo é baixar a cabeça e ficar quieto? Não. É porque você tem um dom tão grande que as ameaças externas se tornam pequenas. Você tem uma promessa tão grande para a tua vida, né, que aquilo que te tiram agora é insignificante. Não dizia Jesus, né? Aqui não diz Pedro, é Jesus que dizia, né? Se te tiram o manto, a túnica, dá o manto também. Se te obrigam a andar 10 passos, anda 20.
né? Não sair da lógica, né, da agressão, da lógica da violência, da lógica da retribuição. Não. A todos que pedirem a razão da vossa esperança, digam, é Jesus Cristo, é por Ele. Né? E a terceira parte daí vai dizer, olha, porque haverá um juízo. Né? E saibam bem que o juízo começa na casa de Deus. Então, se essa segunda parte falava dos cristãos no meio de um mundo que é hostil porque é pagão, e aí a terceira fala da casa de Deus. A igreja é casa de Deus, mas o juízo começa por ali. Por isso o bom comportamento e tudo mais, né? Assim, um resuminho rápido da carta de Pedro seria isso, né? A condição do cristão como estrangeiro. Nós não temos aqui cidade permanente, nós moramos aqui, mas não temos título de cidadania. Né? E não precisa sair dessa condição, porque a pátria celeste, ou então o Cristo que nós seguimos, é muito maior. Mas Pedro se faz exemplar, antes de tudo é uma carta do pastor Pedro. Um pastor que não aponta caminhos. Ele segue os passos de Jesus, diz a carta mesmo, as pegadas de Jesus. Pedro anda nas pegadas de Jesus. Para onde Jesus foi? Para a cruz. Então, pastor é aquele que vai primeiro, o primeiro discípulo. E aí, essa é a autoridade para ele dizer, venham comigo, porque eu conheço o caminho de Cristo. Ele vai para a cruz, mas é o caminho seguro que nos dá a vida. Então, pastor é o que faz o caminho, né, corre os mesmos riscos, ele é um pastor exemplar. Essa é a primeira carta de Pedro. Ótimo. E sobre a segunda carta, né, também atribuída a Pedro, temos muita diferença? Qual seria o principal conteúdo também? Pois é, para que escrever uma segunda carta se a primeira já foi densa de conteúdo, né? A primeira, nós padres e pastores devemos ler o capítulo 5, né, de Pedro, que dizia eu, pastor como vocês, né? Apacentai o rebanho que está entre vós. Na verdade a tradução é vós que estáis no meio do rebanho, né? Em todo caso, todas as regras, né, de uma boa conduta pastoral e de um bom pastoreio. Mas povo de Deus deixa para nós padres e pastores, né, e diáconos, e também, quem sabe, os que exercem alguma coordenação, né, de pastoral, de movimentos, quem sabe leiam ali também. Capítulo 5 de Pedro. 5:1-4, basicamente, né? Bom, a segunda Pedro. Então, se a primeira era tão expressiva porque escreveu uma segunda. O estilo é um pouco diferente, né? Mesmo que fala do primeiro escrito, mas parece-me que é um outro autor já, mas sempre nos traços da tradição de Pedro. Né? Digo assim porque ele usa, inclusive, copia muito de Judas. Né? E ali Judas, que vamos falar a seguir para aproveitar Pedro, né? Ele tem algumas expressões, algumas partes bem populares, até nós diríamos o uso de apócrifos. Apócrifos, aqueles escritos que não têm um conteúdo teológico muito forte, ou às vezes vem mais da devoção popular, né? São livros, muitos cristãos, mas que não entraram na lista dos livros canônicos, os livros sagrados, né? Porque carecia um pouco de conteúdo, ou então de teologia. E também os apócrifos hebraicos, né? Também temos essa questão, né? Os apócrifos hebraicos também são livros que não entraram no cânon hebraico e, por conseguinte, muitos deles não entraram nem sequer na nossa lista de livros do Antigo Testamento, porque também não eram livros canônicos, ou seja, inspirados judeus, né? A Assunção de Moisés, né? O Judas faz uma menção sobre esse, e Pedro não é que copia, ele usa e dá um pouquinho mais de solidez nesse texto. Por isso ele é muito aparentado com Judas, né? No linguajar também, um tanto quanto mais popular.
mais correto, né, do ponto de vista literário. Por que escrever então uma segunda carta? Olha, contra movimentos cristãos que se prendem ao monopólio da verdade. Nós vamos ler ali que muitos mestres, muitos diz a palavra, né? Mestres entre vocês que estão desviando da verdade, né? Da verdade. Então a isso ele diz, olha, revejam aí a autoridade dos apóstolos e a minha também, né? Ou seja, ele reconduz a comunidade para que não se perca atrás de doutores convencidos que eles são os detentores da verdade. Então, a segunda carta de Pedro, ela é bem prática nesse sentido, né? Ela repropõe a fidelidade à tradição dos apóstolos, mas ele também se propõe como uma autoridade que lhes escreve, né? Mas também temos a questão do momento presente, que é muito difícil, os fatalismos, as coisas que acontecem, né? Podíamos atualizar, dizer pandemia, terremotos, né? Tantas coisas, guerras, tantas coisas. Então também para isso, para dizer, olha, parece que a pregação inicial apostólica incluía, e ainda inclui, mas incluía assim com bastante força, a próxima vinda do Senhor, a segunda vinda de Jesus. A gente chama essa segunda vinda de parousia, né? Quando ele vem para planificar aquilo que ele já iniciou, né? Mas para levar tudo à plenitude e o julgamento final, né? E reconduzir um novo céu, uma nova terra, etc. Então, as primeiras pregações cristãs eram fortes em insistir neste ponto. E de repente a parousia não acontece. E aí a vida volta um pouco ao seu ritmo desacelerado. E viver o cristianismo é alguma coisa muito de memória, ou então simplesmente o afã já acabou, né? Então Pedro vem lembrar, a segunda carta vem lembrar, olha, as dificuldades presentes, eles não são fatalismos, mas estão dentro do mistério de Deus, né? Ou seja, quase para dizer assim, como a vida é precária, né? Então precisa se dar conta que só no mistério de Deus nós encontramos o fundamento de todas as coisas. Então cuidado, não se dispersem, não fiquem correndo atrás de qualquer mestre, se reproponham, né, novamente a pregação, ele virá sim, né? Os conflitos históricos todos, né, pertencem sempre ao mistério de Deus. Ou seja, se nós queremos resumir, a carta já é um resumo, já é uma carta bem breve, né? Uma carta a uma comunidade debilitada pela pregação de falsos doutores, né, que devem permanecer firmes na doutrina do apóstolo. E agora eu emendo também a carta de Judas, saltando um pouco, né, que estaria um pouquinho mais adiante na nossa Bíblia, mas para colocá-la num parentesco com a preocupação da segunda Pedro, né? Aqui também nós temos uma carta que quer manter e transmitir íntegra a tradição de fé. Claro que a tradição de fé dos apóstolos, né? Bom, que apóstolos? Judas? Qual Judas? Então nós temos vários Judas também, né? O Iscariotes, depois temos o Judas Tadeu, um outro que aparece em outro momentinho. Parece-me que é mais ligado a Judas de Tiago. De Tiago quer dizer irmão de Tiago. Essas são notas de Atos dos Apóstolos, né? Que falam de irmãos de Jesus, então um dos irmãos de Jesus. Mas seria ele propriamente, assim como Tiago, né? Não necessariamente, mas o autor homenageia ou se reconduz à tradição de Judas, né? Como aquela também de Tiago. Dizíamos de início que são cartas circulares, católicas, então não necessariamente todas as comunidades conhecem pessoalmente o autor, assim como de Tiago também, mas conhecem a sua autoridade, né? Por isso que ele pode se remandar
a Judas, ou então Tiago a Tiago, né? Ou então a tradição que os nomeia como tais, né? Bom, o que acontece? Desvios morais e doutrinas falsas, né? Os mestres, quem são esses mestres? São grupos infiltrados na comunidade. Nós temos esses problemas também, né? De repente está ali pessoas que até conduzem o movimento e tudo mais, mas não se deixam, às vezes, purificar, né, nas suas intenções. Então, são bons pregadores, conduzem, mas às vezes a gente percebe ou despreparação, um despreparo teológico, né, que confunde com a simplicidade. Às vezes não é simplicidade, não, é erro teológico mesmo, mas que estão ali. Então as autoridades têm sim, como aquelas autoridades Judas, Tiago, João, né, Pedro, precisam chamar a atenção, né? E aqui parece que eles não conseguem chamar a atenção direto desses mestres. Então chamam a atenção da comunidade, essa estratégia, né? A estratégia de discernir. João também vai falar de discernir os espíritos, né? De discernir, de ter este equilíbrio, esta ponderação, critérios para ver se esses doutores ou mestres são realmente condizentes à tradição de fé ou não. E o grande critério é voltar-se à tradição dos apóstolos, né? Então Tiago coloca-se nessa tradição dos grandes líderes da igreja. É um cristão anônimo, na verdade, né? Talvez discípulos de Judas, irmão de Tiago, chefe da igreja de Jerusalém, do grupo dos irmãos do Senhor, né? Em todo caso, é um judeu cristão que usa muito bem a tradição judaica, tanto a escrita quanto a oral. Quanto a oral, aquela que nem sequer é canônica, né? Ou seja, usando ali esse apócrifo judaico dizia, né? A disputa de Miguel e o diabo disputando o corpo de Moisés. E aí a imprecação contra o diabo, né? Puxa, você não tem direito mesmo, né? Porque você já é alguém fora do contexto da amizade com Deus, né? Então assim ele usa até mesmo, porque a linguagem não é que ali recava uma doutrina, mas ele usa uma linguagem popular para dizer, né? Para que a comunidade saiba do que ele está falando, né? Então, a carta de Tiago fornece um projeto de vida cristã contrário aos desvios, mas também como um convite à fé em atitude coerente e ética contra os riscos da deformação cristã. Essa é pequeno bilhete, pequena carta de Judas. Certo, beleza. E então, para finalizar esse conjunto, né, de cartas católicas, vamos abordar um pouquinho agora as cartas de João, né? Sabemos que a primeira carta de João, então, é a mais longa, também talvez mais densa em conteúdo, e depois também temos mais duas pequenas cartas, a segunda e a terceira cartas de João, né? O que podemos então trazer como ponto central, os pontos principais dessas cartas e como elas também se alinham, né, com a tradição joanina, se assim podemos dizer, né, em conformidade também com aquilo que já vimos um pouco quando conversávamos sobre o Evangelho segundo João. Isso, quanto a João, deixando um pouquinho, já voltamos nela, a primeira João, a segunda e terceira João, que na verdade são 2 bilhetes, né? E também a Judas e a segunda Pedro. Nessas cartas aqui, um autor escreve assim, ó: existem alguns escritos na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, cuja existência corre perigo de extinção. Morte por falta de vida entre os leitores crentes. São escritos considerados menores, relegados ao esquecimento. Cartas inúteis, que não têm destinatários, não conseguem chegar ao seu destino. Provavelmente entre nossas mãos
nunca as tivemos, provavelmente, entre nossas mãos e diante dos nossos olhos. De fato, não alimentam a nossa fé. Entre esses escritos, que normalmente costumam ocupar o segundo escalão, pois nunca as segundas partes foram boas, situam-se a segunda carta de Pedro, igualmente a segunda e a terceira carta de São João, e claro, a de Judas, né? Isso é um lamento, tá? É um lamento. Então, leitores, vamos ressuscitar e dar vida a essas cartinhas. Dessas nós não podemos dizer, demanda muito tempo, né? Não tenho muito tempo. Não, são cartinhas breves, bilhetes até. Então dá uma olhadinha lá, né? Além de escutar esta leitura. Bom, na primeira carta de João, nós tivemos o Evangelho de João, né? E ele foi até questionado se entraria ou não no cânon por causa do uso que se fazia do Evangelho de João, numa linguagem muito parecida com ideias filosóficas, né, sobretudo de linhas platônicas, que a verdade ela é revelada, né, e a salvação está em conhecer esta verdade ou esta revelação, mas não implica em vida e nada, né? É assim que se lia quando Jesus dizia: eu sou do alto, vocês são de baixo, eu vim de junto do Pai, né? Você pensava que Jesus, então, não o Evangelho. Muitos mestres também dentro de comunidades, e às vezes comunidades inteiras, né? Que então estava falando disso, né? Deus, uma ideia, né? Manda o seu mensageiro, e a obra de salvação consiste em fazer-nos conhecer o mundo de onde nós viemos, né? Então, salvar-se é contemplar o mundo de Deus. E para lá nós voltamos, né? Em espírito. Então, a primeira carta de João vem salvar o Evangelho, né? Vem salvar o Evangelho. De que modo? É uma carta escrita, né? Se é pelo mesmo autor de João, que nós já vimos que tivemos várias mãos, vários autores dentro mesmo, né? Então, depois, claro, homenageando um João, ou pelo menos que não se chama João, mas discípulo amado, né? Mas uma outra autoridade, né, da comunidade joanina vem tirar o Evangelho propriamente dito de uma leitura incorreta, né? E como o Evangelho de João já começava, e o grande toque é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, carne mesmo, se fez homem, né? Mas carne, diz lá, né? Carne, se fez carne humana, não é homem em aparência, não, nem se encarnou em homem nenhum, não, se fez homem. O Verbo de Deus, o Filho de Deus, se fez homem entre nós. E aqui que então a primeira carta vem reprisar isso. Aquilo que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos tocaram a respeito do Verbo da vida, nós vos anunciamos, né? Então, para dizer assim a materialidade. E depois vai dizer, há um pecado que leva à morte. Nem todo pecado leva à morte, mas há um pecado que leva à morte. Qual é esse pecado que leva à morte? Não crer que Jesus veio na carne, né? Essa maneira de perceber as coisas de uma maneira muito aérea, muito teórica, nós chamamos assim de gnosticismo, né? É uma corrente antiga, mas que está novamente muito presente entre nós. Quando alguém diz assim, eu sou católico, mas não sou praticante, é gnóstico. Ou seja, de Deus basta conhecê-lo, não preciso me envolver com ele de jeito nenhum. Basta conhecer. E depois, né, depois costura outras manias. Eu não roubo de ninguém, não faço mal a ninguém, até faço bem, e basta. Não. A primeira carta de João reprova essa atitude, né? É caminhar na fé e no Espírito, né? A primeira carta de João vai trazer novamente à tona
o Espírito da verdade, aquele que Jesus prometia, né? Prometia para guiar a comunidade, né? Dentro da fé em Cristo, etc. Agora aparece muito o Espírito da verdade, né? que guia a igreja, aparece muito forte dentro da primeira carta, né? Depois, claro, a fraternidade, né? Ou seja, a carta de João é muito afetuosa, filhinhos, etc. É joanino também dizer, olha, precisa amar, mas amar de fato, né? Como é que você ama a Deus que você não vê se você não ama o irmão que vê? Então você é um mentiroso. Tá? Então depois também tem essa parte um pouquinho mais pragmática, moral, mas que parte do grande princípio da fé em Jesus, no Verbo, né? Em Jesus Cristo, mas Cristo encarnado, a carne, né? Quem não crê que Jesus veio na carne, se afaste da comunidade porque não é cristão, não, né? Essa é a primeira carta. As outras duas são 2 bilhetinhos, né? São bilhetes pessoais escritos para atender uma necessidade mais específica. Os autores se colocam ainda na linha joanina, como a tradição já recebeu como cartas de João, apesar de não ser cartas, são bilhetes, né? Então, pegou carona no cânon, ou seja, na lista, né? que patrocinava o Evangelho de João e a primeira carta, e pela força da primeira carta, essas duas entraram, né? Como a gente entra às vezes, né? Com a autoridade de outro, eu sou amigo aí, né? Então vou entrando. As duas cartas também entraram. Mas vejam, são bilhetinhos assim, bem incisivos, né? Eles carecem um pouco de um teor maior de teologia, mas eles ajudam a gente a perceber as dificuldades da primeira igreja, das primeiras igrejas, e perceber que essas dificuldades a gente ainda traz conosco, né? Tudo aquilo que a gente falava de mestres que conduzem ao erro, essa forma gnóstica, o Papa está falando outra vez, né? Está falando desse gnosticismo dentro da nossa vida, dentro da nossa igreja. Os últimos documentos agora tá novamente editando uma nova carta, né? E ali está presente sempre a insistência do Papa Francisco. Olha o gnosticismo, esse cristianismo de uma fé somente conceitual, mas nada prática, né? Então esses bilhetes escritos, eles atendem a circunstâncias bem determinadas, né? A segunda carta, nós não sabemos quem são as comunidades, a quem é escrito, a não ser algumas expressões. A segunda carta é escrita à Senhora Eleita. Quem é a Senhora Eleita? A gente pensa, acho que é a comunidade, né? Acho que é a comunidade, a igreja. São expressões muito próprias daquele tempo, né? Mas ele denota na segunda carta uma preocupação pastoral, né? Ou seja, ele exorta a um autêntico caminho cristão como realização plena do amor, né? O amor, portanto, tem que ser praticado. Depois, uma harmonia interior e a união fraterna são as garantias da firmeza comunitária, né? Contra falsos mestres que negam a verdade da fé cristã, ou seja, a encarnação, né? Então, uma firmeza interna, firmeza interior, convicção mesmo, nós chamaríamos isso, né? E também a união com a comunidade. Isso basta para a gente repelir tudo aquilo que nos leva a perder, né? E a terceira carta já é dirigida a um tal de Gaio. Quem é o Gaio? Não sei, um cristão leigo, quem sabe, né? Das primeiras comunidades, né? Ele traz assim o encanto de um escrito ocasional e mostra como falava uma autoridade cristã com o leigo amigo, né? Então assim, super preocupado, né? Pela conduta dele, pela vida cristã dele, mas com tons assim bastante familiares, bastante de amizade, né? Qual o tema? A acolhida de missionários. Olha, acolham aí os missionários, né? E depois também, ele soube, talvez por alguns missionários, que um tal de Diótrefes, ou Diétrefes, né?
não acolheu, foi grosso com os missionários. Então, cuidado, repreendam ele aí, né? E também a recomendação a um certo Demétrio, né, de que acolha bem os missionários aí, né? Então são esses os escritos cristãos, os últimos escritos cristãos, né, que nos dão assim, são ecos, sempre ecos do Evangelho. Não esqueçamos que no centro de todas as nossas escrituras, como coração das nossas escrituras, até formalmente, né, até na posição que ocupam, estão os Evangelhos, né? Depois, todo o Antigo Testamento é um pano de fundo para nós compreendermos melhor a promessa e depois o cumprimento, né? Em Jesus Cristo, do plano de salvação. Então, o Antigo Testamento é pano de fundo para compreender a pessoa de Cristo e a sua obra de salvação do mundo, né? E seu amor, né? O cumprimento definitivo do amor do Pai, e depois todos os outros escritos, cartas de Paulo, as cartas católicas, são ecos, né? São catequese a respeito daquilo que nós cremos e do nosso encontro com o Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, e virá logo, né? As cartas católicas têm esse teor aí, ó, cansamos de esperar, mas ele vem, né? Ele vem. Não se preocupe, ele vai chegar. Se demora, né? Se demora, não tem problema, mas ele vai chegar. Então se animem como se esperassem ele para o dia seguinte. Ótimo, muito bem. Que possamos então aproveitar, né, a leitura de todas essas cartas, esses escritos, não somente neste contexto, né, da leitura total da Bíblia, mas sobretudo também para a nossa vivência como cristãos. E mais uma vez, muito obrigado, então, Padre Ivan, pela sua presença, pela sua contribuição conosco neste projeto, para ajudar-nos também a fazer este caminho, esta longa jornada, né, sempre com a palavra de Deus contida aí na Bíblia. Obrigado, eu que agradeço também a oportunidade de estar transmitindo um pouquinho daquilo que a gente aprendeu dentro da nossa mesma igreja, né, e comunicá-la e partilhá-la com mais pessoas, né, para que a gente tenha uma linguagem também comum e possa cada dia crescer juntos, né, crescer juntos. Nem a Bíblia, nem o plano da igreja pretende ser um crescimento somente pessoal, né? Precisa crescer como igreja, seja na compreensão, seja também na conversão, né, que a palavra de Deus suscita para nós. A todos uma grande bênção, né, uma grande bênção, que o Senhor realmente se apresente, esteja presente na sua família, na sua vida, comunicando toda a graça e toda a paz. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!